Mas Moshe daí faz algo a mais, que é o nosso mistério de hoje. Estamos caminhando para o final. O mistério de Manassés, de Menashe. Por que que nesse rolo todo que nós contamos aqui até agora, da onde que sai a meia tribo de Manassés, que acaba ficando também com parte daquela terra ali a leste do Jordão, que Moshe que fala. Não é ele que Manassés que pede, é Moshe que fala isso. Ele que expõe isso, né? Ele que inclui. Está lá em Números 32, 33. E lhes deu Moshe aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben e à metade da tribo de Menashe, filho de Yosef, o reino de Sihon, rei do Amoreu, e o reino de Og, rei de Bashan, que eram justamente aquelas terras ali a leste do Jordão, onde eles estavam acampados. Tá? Então agora nós podemos desvendar o nosso mistério. Da onde saiu a meia tribo de Manassés dali? Né? Da cabeça de Moshe. Por que ele faz isso? Né? O próprio texto nos dá dica e reforça isso. Olha o que está em amarelo ali, em dourado. Ben Yosef. Ora, aqui em Números 32, por que eu tenho que lembrar que Menashe é filho de Yosef? Eu já sei, já li, já lemos, né? Lá em Gênesis ainda que José gerou filho, né? Os dois filhos, Efraim, Menashe e Efraim. Manassés e Efraim. Por que eu tenho filho de Yosef de novo aqui? Não é por acaso. Nada na Torá é por acaso. Ben Yosef, filho de Yosef. Nada é por acaso, né? Então, vamos pensar rapidinho. Quem que foi Manassés? Quem que foi Manassés para José? Quem que foi Menashe para Yosef? O que este filho, Menashe, significou para Yosef? Né? Primeiro, o Menashe foi o primeiro, foi o primogênito dos dois, né? Ele nasceu primeiro. O Menashe foi o primogênito, tá? De José, no Egito. Ele nasceu no Egito, já estava lá, né? No Egito. E Yosef já era vice-rei. Já estava né? Já tinha uma posição de importância lá no Egito. E aí vamos ver o que José diz quando Manassés nasce. Gênesis 41, 51. E chamou Yosef o nome do primogênito Menashe, Manassés. E ele fala por quê? Pois me fez esquecer Deus todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. Esse esquecer é da raiz, que a nossa versão aqui da Sefer traduz como esquecer, é a raiz de Menashe, tá? É um verbo nessa mesma raiz, por isso que ele fala que ele dá o nome de Menashe, Manassés, tem a ver com esquecer, mas tem um sentido, não é um esquecer, esqueci, não lembro mais, o que era mesmo, como que era a minha casa do meu pai, lá não lembro, não é nesse sentido, é um esquecer de seguir adiante. Tudo que eu passei lá foi sofrido, foi dolorido, foi difícil para mim, mas eu vou seguir adiante. Estou aqui com o Eterno, Ele me colocou aqui nessa posição e agora eu posso seguir em frente. É nesse aspecto de seguir em frente, apesar de, tá? Esquecer nesse sentido, seguir adiante. Então o nascimento, né? É como se José falasse que o nascimento daquele filho fosse o marco de um novo começo para ele. Nesse sentido, é esse sentido que ele dá aqui. Como se fosse aquilo marcasse um novo começo para ele. Uma nova vida para ele, um futuro novo, né? Com as feridas, aquelas feridas que ele tinha no passado, sendo curadas. De novo, não é esquecer de não... o que era mesmo? Como que era meu pai? Não lembro. Não é nesse sentido. É um seguir adiante. Então, as feridas sendo curadas. Como se aquele filho dele curasse, fosse um meio de curar as feridas dele do passado. Nesse sentido. Tá? E ele pudesse seguir adiante. Então, é por isso, né? Por isso, talvez, que Moshe inclui Menashe naquela divisão ali. Meia tribo de Menashe naquela divisão ali. Não foi a inteira, foi metade. Por isso, por quê? Né? De novo, aquela geração estava entrando num novo paradigma, né? Aquela geração, que já era a segunda geração dos filhos de Israel, que tinha crescido no deserto, estava entrando num novo paradigma, que era olhar para frente, olhar para o futuro, apesar de. Então, quando Moshe coloca Menashe aqui nessa conversa, e acaba ficando metade da tribo de Menashe ali de um lado do Jordão, é como se ele quisesse falar, Menashe, o filho de Yosef,
que nós lembramos aqui nessa história, nesse diálogo todo que nós tivemos, ele vai ficar, metade da tribo vai ficar aqui com vocês, deste lado do Jordão. Para lembrar vocês, né, que este é um novo recomeço para todo o povo de Israel. Para vocês e para o povo de Israel. Né? Eles vão lembrar vocês disso. Essa tribo está aqui para lembrar vocês disso. Menashe, esquecer, seguir adiante. Recomeçar, né? A partir dali. Por isso que ele divide a tribo nos dois lados da terra. Vamos ver ali, né? Olha lá, ó. Aqui tem uma... Não dá para enxergar? Dá para enxergar. Então, nós temos aqui o Jordão no meio, né? E então ficou lá, o Gad, né? Ruben, aqui com as terras a leste. E a Menashe metade lá em cima. E a outra metade aqui. Unindo as tribos que ficaram ao leste e as tribos que de fato iriam tomar ali a terra prometida. Tá? Como se fosse um meio de união dos dois. Menashe, aquele que faz você esquecer, seguir adiante, curar as feridas do passado, é o que vai unir os dois lados. Nesse sentido. Tá? Nesse aspecto aqui. Vai conectar. Vai ser o que? A ponte, né? Que vai manter a nação unida, intacta e conectada. Então, lembrando, né? Israel era uma nação formada por tribos. As 12 tribos. Estão lá, né? Distribuídas. E essas tribos tinham que corrigir os erros do passado. Corrigir os erros do passado lá no início, né? Mas corrigir, esquecer os erros do passado e seguir adiante. Por isso, Menashe, seguir em frente, seguir adiante, nesse sentido, né? Seguir adiante em união, em unidade. Unidos, conectados. Apesar de um terem ficado para o leste ali, tá? Nesse sentido. Então, nós falamos, né, aqui desse aspecto. Para encerrar de verdade, não pegaram a referência, né? Nós temos aqui um nível macro, né? Um sentido macro que é a nação de Israel entendendo que eles, apesar deles de fato terem ficado ali, eles tinham que estar unidos, conectados, e por isso que Menashe fica metade da tribo aqui, do lado, que Moshe faz isso, determina isso, né? Unidos, corrigindo erros do passado, né, para seguir adiante. Mas também, como tudo na Torá, isso se aplica ao nível micro, que eu vou dizer assim, que é o nosso contexto, né? Nós com os nossos familiares, a nossa família, nosso convívio, a nossa rotina, que às vezes eu ou um familiar meu, né, a gente tem algumas reações, às vezes acontece uma situação que a pessoa reage... E você às vezes não entende por que a pessoa reagiu daquele jeito. Às vezes ela está retomando coisas do passado dela, né? Inconscientemente ela reage daquele jeito que ela reagiu numa situação que ela viveu quando era criança, quando era adolescente, sei lá, né? Nesse sentido também nós precisamos ter esse alerta de entendermos uns aos outros nesse aspecto. Termos essa empatia, por assim dizer, né? De entender e nos colocar ao lado do nosso irmão, fazendo um papel ali da ponte de Menashe. Nós aqui, vamos pensar no nosso contexto também agora. A gente tem a associação com Benjamim, né? Dos judeus messiânicos associando com Benjamim, mas eu acho que Menashe também tem um pouco disso aqui. De ser esta ponte entre um lado que está do lado leste do Jordão e o lado que está na terra prometida. Né? O lado que não quis ficar aqui. Quem que não quis ficar aqui em Jerusalém? Né? Quis ficar do lado de lá, né? E até hoje está do lado de lá. E os que estão na terra prometida. Então nós também temos esse papel de Menashe aqui, né? De sermos essa conexão entre os nossos irmãos, crentes em Yeshua, que estão afastados aqui de Jerusalém, de Israel, da terra prometida, e o povo judeu de fato que está lá, né? Nós somos essa ponte também. Então, tem N níveis aqui que a gente pode entender essa mensagem, né? E de novo, a função de Menashe é esquecer, corrigir os erros do passado, sarar, curar as feridas daqueles erros do passado para seguir em frente, para seguir adiante. Esse é o propósito. Amém?